Nilson, chegou a parte que eu estava mais ansioso desse bate-pronto da Copa. Tá ansioso? Porque é o seguinte, o Chacon falou que antes do jogo tinha uma certa crítica de algumas pessoas a respeito do Richarlison, que calou a boca de muita gente, fez 2 gols, o segundo uma pintura, isso é inegável. Agora, o ex-jogador, o Cassano, ex-jogador do Real Madrid, ele falou sobre o Richarlison e as aspas são bem fortes. Ele que agora é comentarista, né, ex-jogador, e ele disse o seguinte, abre aspas para ele, Richarlison é horrível. A verdade é que no segundo gol ele dominou mal e acertou aquele chute, enquanto o outro foi para um gol vazio, né, o primeiro gol, lembrando do primeiro gol. Ele não tem nada a ver com os outros atacantes do Brasil. Richarlison é muito ruim. Pagaram 75 milhões de euros nele e ele não sabe dominar uma bola. Queria que você respondesse para o Cassano. Cassano, qual é a nacionalidade dele? O Cassano, ele... É italiano. Italiano. Pô, a seleção dele não está nem na Copa. E tem uma estatística, viu, Nilson, que é importantíssima, que o Cassano tem 10 gols, né? O Bruno pode até dizer isso, né? O Cassano tem 10 gols no Real Madrid, se eu não me engano, 10 gols marcados. E o Richarlison, ele tem na seleção italiana 10 gols marcados. E o Richarlison, com 20 jogos a menos que o Cassano na seleção da Itália, o Richarlison tem o mesmo número de gols. A seleção da Itália não tá nem na Copa do Mundo, Cassano. Vai cuidar da Itália, rapaz. Vai torcer pra Itália ficar forte pra próxima Copa do Mundo. Para de meter o bedelho, de dar palpite, entendeu? Você quer que a gente fale que o Richarlison é igual o Careca, tecnicamente? Igual o Reinaldo, do Atlético Mineiro, tecnicamente? Não é, rapaz. Ele é marcador de gol, entendeu? Tinha um centroavante no São Paulo, não sei se você conhece, um rapaz chamado Serginho. Ele conheceu o tal de Serginho? Maior artilheiro da história do São Paulo? Hã? Sim. Tecnicamente é brilhante. O que ele mais sabia fazer na vida? Gol! Gol! Então, meu amigo, põe não, pode lá. A gente está voltando para a rádio, viu, Nilson? A gente está no YouTube e estamos de volta na TV Jovem Pan News. Nilson César, a gente vai bater um papo sobre o Cassano, né? E você... Eu estava falando, né? O Cassano fez uma crítica gigantesca. O Cassano é um italiano, vai cuidar da Itália, Cassano. Fez uma crítica ao Richard, dizendo que ele é grosso, sabe? Que é um jogador que não vale nada, não é isso? E a Itália foi pra Copa? Nem pra Copa vocês foram, rapaz. Vai se preocupar com a sua Itália pra Copa daqui 4 anos. Para com isso. Você quer que eu fale que eu tava falando no YouTube isso, né? Você quer que eu fale que o Richarlison é igual o Careca? Claro que não é, tecnicamente. Igual o Reinaldo, do Atlético Mineiro, que a gente viu jogar, jogador técnico de uma habilidade extraordinária, né? Não é, tecnicamente, um Reinaldo, um Careca. Mas o São Paulo tinha um centroavante, não sei se você conhece, viu, Kaique? Chamado Serginho Chulapa. Serginho é o seguinte, rapaz, a habilidade dele não tinha, mas sabe o que eles faziam? Muito. 1 por jogo, 2 por jogo, o tal do gol. E é o que o Richarlison faz, entendeu? O Richarlison é fazedor de gol. Não adianta você achar, não, esse cara tem uma habilidade fantástica, um jogador de um raciocínio extraordinário. Não é nada disso, meu irmão. O tal do Cassano aí, ele tem razão, sabe? Mas marcar gol, ele marca. E em seleção brasileira, é difícil de tirar um cara assim. Sabe que ele é marcador de gol. Então eu jamais tiraria o Richarlison do time. E é o tipo do cara que tem ódio de perder. O cara luta pra caramba o tempo todo, gosta de ganhar. Eu tô muito feliz com ele na seleção. Cassano, vai cuidar da sua Itália, rapaz. Já é a segunda Copa que a Itália fica fora da Copa de Copa do Mundo. Segunda seguida. Na Rússia não foi. E não tá também no Catar. Vai dar palpite na sua Itália. Deixa o Richarlison grosso decidindo Copa a nosso favor. Pode bater na canela dele, bate na barriga, mas ele é fazedor de gol. Vai, Cassano, vai pra lá, pai. Além da declaração do que você achou, se você acredita que o Richarlison tem que responder ou deixa pra dentro do campo, faz os golzinhos dele e responde na bola. Com relação ao Neymar responder, eu acho que fez muito bem. Em alguns momentos eu acho que ele nem deveria responder, porque ele tem 300 milhões de seguidores. Poxa vida, se ele responder uma crítica que eu faço a ele, se eu estiver buscando mesmo popularidade, eu adorarei, né? 300 milhões de pessoas que acompanham o Neymar vão saber que eu existo.
Com relação ao Richarlison, a mesma coisa, né? Ele é um cara querido mesmo, porque ele tem comportamento, eu digo assim, social, de solidariedade, há 4, 5 anos, que ele usa perfeitamente. Raramente ele dá uma pisadinha de bola, a meu ver, claro, nas redes sociais. Por exemplo, nós tivemos aí uma chacina há algumas horas, o Richarlison se posicionou da chacina que aconteceu no Espírito Santo, né? Foi no Espírito Santo. É o estado dele. Então, ele se posicionou, enfim, ele é queridinho, com muita justiça. Ninguém assina um cheque de 75 milhões de euros sem ter estudado exatamente quem é que está contratando. Então, eu acho que falou uma grande bobagem. Acho que o Richarlison é um jogador importante, ele tem o estilo dele. E só para fechar, o gol de voleio que ele fez, esse último que a gente achou maravilhoso e que foi mesmo, ele treinou na seleção brasileira no treinamento que aconteceu em Turim, na Itália. Treinou várias vezes. Como fez o Rony recentemente, treinou 800 mil vezes para começar a encaixar a bicicleta, esse negócio todo. Então, falou uma grande bobagem e vira a página. Bruno Prado, você acompanhou um pouco mais de perto a carreira do Cassano. Sim. O Cassano tem gabarito para falar dessa forma que ele falou do Richarlison? O que você pensa da declaração do Cassano? O Cassano ele começou na Roma como uma promessa muito grande, não explodiu como se imaginava. No Real Madrid foi uma passagem bem discreta, depois no Milan mais ou menos, Cassano ele era muito irregular, ele era um jogador habilidoso, mas muito irregular e foi mais marcado por polêmicas do que por grandes jogadas, né? Então, o Cassano, ele dá uma declaração mais polêmica, não é uma novidade também como comentarista, porque quando era jogador, ele sempre foi marcado por polêmicas. Mas eu discordo totalmente da opinião dele, porque tem jogador de tudo que é tipo, de característica. O Richarlison, ele é um cara de força, é um cara de presença de área, ele sabe jogar fora da área também, ele já jogou na ponta, já jogou atrás de centroavante. No Tottenham, que é o clube dele, ele não é o centroavante, ele tem ali Harry Kane, tem o Son, ele joga um pouco mais fora da área. Ele não é um jogador super habilidoso mesmo, não é. Ele é um cara de força e é uma das valências que tem no futebol para um atacante. O Richarlison, dentro das características dele, ele está fazendo uma bela carreira na seleção e no futebol inglês. Ô Chacon, eu vou acionar agora o Chacon de novo lá em Alcor. Chacon, como que repercutiu aí no Catar essa declaração do Cassano? Lógico que a Copa do Mundo, não temos a Itália em mais uma edição de Copa do Mundo, então devem ter poucos italianos por aí, até para poder falar um pouco melhor sobre o Cassano. Mas como que chegou essa repercussão dessa declaração? Muito forte, né? Porque é logo depois de um jogo que o Richarlison foi o cara da partida e que ele está nas graças do povo brasileiro, né, Chacon? Sem dúvida nenhuma, Kaique, mas o Cassano é aquele negócio aí, já trazendo mais pro lado, digamos assim, um lado mais jovem do negócio, né? Pra quem gosta de videogame, tem aqueles jogos que você pega uma cartinha, aí você descarta. O Cassano é aquele cara que você coloca pra descartar, entendeu? Pra venda rápida, pra você pegar moeda rápido, pra continuar montando o seu time no videogame, entendeu? O Cassano era esse tipo de jogador, principalmente no final da carreira, não contribuía em nada, não era um grande jogador, e sinceramente o Richarlison, num geral, vai ser muito maior do que o Cassano no final da carreira do Richarlison. Ele vai ter muito mais título e muito mais história para contar dentro do futebol do que o Cassano. Colocado isso na mesa, eu acho que assim, alguns ex-jogadores, né, que não fizeram tanta história ou que ficaram apagados em boa parte e que depois viram comentaristas, eles precisam fazer esse tipo de declaração polêmica o tempo todo para continuar em evidência, porque senão acabam no esquecimento, no ostracismo que às vezes, um ex-jogador que não teve tanto sucesso quanto um outro cara de outra nacionalidade. Mas sabe qual que é o ponto que também não se aborda? Ele fala sobre a grana que foi investida para a contratação do Richarlison. O Richarlison, que foi bem nessa partida contra a Sérvia, é o jogador titular na posição na seleção brasileira. Sabe qual que é o ponto? É que se, por exemplo, o Casemiro, não, melhor, o Lucas Paquetá fosse Luke Paquetá,
lá na Inglaterra seria vendido por 5 vezes mais, entendeu? Qualquer aspirante a jogador da Inglaterra, por exemplo, tudo bem, não é a Itália, mas lá na Europa, qualquer aspirante a jogador, aquele bem meia boca que a gente sabe que não vai ser muita coisa, ele já tem o passe valorizadíssimo, enquanto aqui no Brasil o pessoal joga lá embaixo o passe porque sabe que os times no Brasil vendem fácil. O Richarlison saiu muito rápido, claro, do futebol brasileiro, a gente sabe, também por má gestão do futebol brasileiro, essa discussão a gente pode estender bastante, mas aí é fácil o Cassano falar, porque ainda bem que o Richarlison foi bem vendido para mostrar que o Brasil tem bons jogadores, né? Enquanto isso, ele nunca teria, nem mesmo por habilidade e merecimento, até porque ele não jogava tanto assim, para ser vendido nesses valores da atualidade. Seria mesmo com esse mercado inflacionado vendido abaixo desse valor que foi vendido, por exemplo, ao Tottenham, o Richarlison. Então, basicamente, resumo da ópera. Se fosse classificar com uma palavrinha, viu? Recalque do Cassano para cima do Richarlison, que tá fazendo sucesso numa Copa do Mundo, e o Cassano tá aí chupando o dedo, né? E ficando apenas a ver navios. Nem com a seleção dele ele vai poder curtir jogos nessa Copa do Mundo.